Olá, queridos, paz a todos, irmãos, amigos e ouvintes. Hoje eu quero responder uma pergunta muito interessante sobre a questão da Páscoa, né? Respondendo para o meu amigo Felipe, que me perguntou a seguinte pergunta. Ele me perguntou se é pecado trabalhar na Páscoa ou Sexta-feira da Paixão. Muito bem. Essa pergunta tem muitas respostas. As pessoas respondem baseado nas suas crenças. Se você perguntar para um evangélico, eles vão dizer que não. Se perguntar para um católico, ele vai dizer que sim. E existe para cada pergunta, as pessoas respondem baseado na sua cultura e sua crença. Agora, se você realmente está preocupado em agradar a Deus, você deve perguntar para a Bíblia. E eu gostaria de fazer essa mesma pergunta para a Bíblia nos responder, né? É pecado trabalhar Sexta-feira da Paixão ou na Páscoa? Bom, vamos para a Bíblia? Para nossa meditação, está escrito lá em Números, capítulo 28 e verso 16. No verso 16 diz lá que a Páscoa do Senhor, ela acontece biblicamente no dia 14 do primeiro mês. Vou repetir, dia 14 do primeiro mês. Bom, você sabia que a Páscoa vai ser comemorado este ano no dia 2 do quarto mês? Bom, para a gente saber se Sexta-feira da Paixão vai ser pecado trabalhar ou não, nós temos que fazer a pergunta para a Bíblia. A data da Páscoa é no dia 2 do quarto mês ou ela é no dia 14 do primeiro mês? O que está dizendo aí na sua Bíblia? Que a data é dia 14 do primeiro mês. Bom, você acha que você descansando no dia 2 do quarto mês, você está obedecendo ou guardando ou santificando o dia certo? Claro que não. Porque no texto diz, existem muitas outras passagens bíblicas que mostram que a Páscoa é no dia 14 do primeiro mês e não dia 2 do quarto mês. Primeiro detalhes, tá? Outro detalhe importante que nós precisamos entender é que o dia 14 de qualquer mês, tanto do primeiro mês como do quarto mês, essa data ele acontece como nossos aniversários, todos nós fazemos todos os anos, eles acontecem em dias diferentes da semana. Em um ano acontece numa segunda, em outro ano numa terça, em outro ano numa quarta. Então, o dia 14, a data da Páscoa, ela acontece em dias diferentes da semana. Então, quando a pessoa tem uma crença de santificar o dia sempre uma sexta-feira, no ano que acontece essa data, numa segunda, ou numa terça, ou numa quarta, ele está guardando um dia diferente, um dia errado, né? Esse ano, por exemplo, 14, o dia 14, as pessoas fazendo dia 2, enquanto é dia 14, elas estão fazendo em data errada, ou não. É importante entender também que a Páscoa, ela não era biblicamente, nem é e nem era. Na Bíblia, o dia 14 do primeiro mês, que era a data da Páscoa, não era um feriado, nem era um dia santo, não. Eles faziam uma preparação para a festa da Páscoa.
né? Para a festa dos ázimos, tá? A Páscoa acontecia no dia 14 do primeiro mês, não era dia santo nem feriado. Não era dia santo, mas as pessoas escolheram um dia santo, santificaram um dia numa data errada, tá? Para dizer que esse dia é um dia santo e dizer que Jesus morreu em uma sexta-feira que, biblicamente, naquela data que Jesus morreu, não era numa sexta-feira, mas ele morreu numa quarta. Coincidência ou não, a lua cheia, a Páscoa sempre acontecia na lua cheia, bem próximo à lua cheia, que é a metade do mês. O mês, ele começa na lua nova. 14 dias depois da lua nova é a metade do mês, né? Dia 15 começava a festa dos ázimos. Então, a lua cheia, ela indica que a data da Páscoa, ela é sempre numa lua cheia. É claro que tem que ser no mês certo, tá bom? E do calendário bíblico, né? Que as pessoas não seguem essa regra, porque existe dois calendários. Tem um calendário bíblico, para quem segue a Bíblia como regra, e tem um calendário gregoriano, feito pelos homens, onde setembro é mês 9, não é mês 7, outubro é mês 10, não é mês 8, enfim. Então a lua cheia, ela indica que a data da Páscoa tem que ser numa lua cheia. Todas as vezes que você for fazer uma Páscoa numa lua sem ser a lua cheia, ou depois da lua cheia, está errado. Este ano mesmo, por exemplo, a lua foi cheia dia 28. Dia 28 era uma quarta-feira, né? Esse ano. Imagine que fosse para fazer, né? E que fosse um dia santo. O dia santo, se fosse dia santo, que não é biblicamente, era quarta-feira, a data 14, a lua foi cheia, dia 28, que era uma quarta-feira. Então, esse ano não é numa sexta-feira ou dia 14, não. Vai ser dia 2. Dia 2, sexta-feira. Então, a Bíblia diz que os homens mudariam os tempos e as leis, e o servo mau vai buscar o seu senhor em tempo que não acharão. Outro detalhe também sobre a Páscoa é que na Páscoa eles comiam carne. Ele também, Felipe, me perguntou se é pecado comer carne na Páscoa. Na Páscoa, eles comiam carne, era matado 7 cordeiros, um carneiro, né? E 7 cordeiros e 2 novilhos, me parece. Está lá em Números, essa questão que eu estou falando agora, Números 28, verso 19, tá? Então, queridos, na Páscoa eles comiam carne, tá? Não fala que eles comiam peixe. Os animais que eram mortos na Páscoa eram ovelhas, carneiro e carneiros e cordeiros, né? Que eram animais capados e não capados, né? E novilho. Então, na Páscoa eles comiam carne. A questão é que Jesus, ele morreu na cruz. Então, quando Jesus morre, acaba essa matança de animal e acaba a Páscoa, ele estabelece a ceia. Na Páscoa, eles comiam a carne do animal e do cordeiro.
e Jesus morreu, agora nós comemos, esse é o meu corpo, que é partido por vós. No passado, na velha aliança, morria o animal e o cordeiro. Na nova aliança, é Jesus que morreu. Lá no passado, confessava na cabeça do animal. Agora nós confessamos a Cristo. Então espero aí, Felipe, que eu tenha esclarecido alguma coisa para você e para muitos outros que também têm essa dúvida e que seguem algumas crenças, mas não estudam a Bíblia. E a Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras, meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, meu conselho é nós examinar as Escrituras, vamos estudar para que nós venhamos obedecer a Deus e ter moral com Deus e Ele possa nos livrar desses dias maus que estamos passando e dias piores virão, ok? Paz, Deus abençoe a todos. E se você gostou, compartilhe, passe para os seus amigos, quem sabe eles vão gostar, ok?